Bom dia, queridos. Êxodo capítulo 34, começando no verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas da lei, sim, quando ele desceu o monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia por ter estado ele falando na presença de Deus. Olhando Arão, todos os filhos de Israel para Moisés, e vendo que resplandecia a pele do seu rosto, temeram de se aproximarem dele. Verso 33, e tendo Moisés acabado de falar com o povo, pôs um véu sobre o rosto. Queridos, Moisés havia estado lá no alto do Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, no meio daquela trovoada, no meio daqueles raios, daquele som de buzina, daquela fumaça, enfim, no meio daquele sobrenatural que fazia com que o Monte Sinai tremesse como uma gelatina. E o texto diz que depois de ter estado 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada, totalmente imerso nesta condição de extraordinário, Moisés desce. E quando ele desce, não podia ser diferente. Ele não é a mesma pessoa. O rosto dele resplandece. Mas o texto se apressa a dizer que o rosto de Moisés resplandecia, não por ter estado no meio da trovoada, não por ter estado no meio dos raios, não por ter estado no meio da fumaça, não por ter estado no meio daquele sobrenatural. O texto diz que o rosto de Moisés resplandecia por ter estado na presença do Senhor. É o Senhor e não o raio, é o Senhor e não a fumaça, é o Senhor e não as coisas sobrenaturais que mudam, iluminam o nosso rosto, iluminam a nossa visão, iluminam a nossa vida de tal maneira que as pessoas olham para nós e são capazes de perceber algo de extraordinário nas nossas vidas. O texto diz que eles, os homens, ficaram com medo de se aproximar de Moisés, porque o rosto dele estava brilhando. Então Moisés pôs um véu sobre o rosto. Em princípio, é de se imaginar que ele pusera aquele véu para que as pessoas não tivessem se amedrontando diante dele. Mas Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 3, a partir do verso de número 13, ele vai dizer que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que as pessoas não notassem a glória que desvanecia. Ou seja, o véu não era apenas para que as pessoas não tivessem medo do brilho do rosto dele, mas era também para que as pessoas não percebessem que o rosto dele, aos poucos, ia parando de brilhar. Sim, porque Moisés era chamado periodicamente para estar na presença de Deus. Quando ele vinha da presença de Deus, o rosto vinha brilhando. Mas passado um dia, 2, 3, 4, uma semana, quem sabe,
aquele brilho ia desaparecendo, 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 e Moisés voltava a ser uma pessoa comum. E isso não era legal. Ele queria que as pessoas tivessem ele sempre na conta de alguém especial, com um rosto brilhando, por ter uma relação especial com Deus. A grande notícia que eu quero lhe dar, querido, é que você não precisa mais colocar um véu no seu rosto, porque a partir de agora, o brilho de ter estado na presença de Deus não precisa desvanecer, não precisa desaparecer, porque você não precisa passar uma semana, um mês, um ano sem ter ido à presença de Deus. Desde aquela tarde do Calvário, Jesus Cristo abriu o caminho para que eu e você possamos estar permanentemente, a hora que nós bem quisermos, de madrugada, de tarde, de noite, numa fila de banco, num sinal fechado, quando não estiver fazendo nada, quando estiver cortando grama, quando estiver trabalhando em casa, não importa, a qualquer hora, agora, nós podemos nos aproximar de Deus, podemos estar diante dEle, e estando diante dEle, estando em comunhão com Ele, não há como sairmos da presença dEle sem termos nossas vidas iluminadas. Talvez o rosto não saia piscando, e nem precisa, mas a sua vida vai sair brilhando, a tal maneira que você será capaz de influenciar as pessoas que estarão ao seu redor, que vão cruzar com o seu dia, e você será capaz de transformar a realidade destas pessoas, como aquele homem do Salmo 84, que passa pelo vale árido e transforma ele em terra de mananciais. Saia da mesmice, saia do comum, saia da michuruquice, da mediocridade. Venha viver uma vida de presença com Deus, venha viver uma vida de sobrenatural com Deus, venha viver uma vida cheia de luz, cheia de sabedoria, cheia de paz, cheia do Espírito Santo de Deus. O caminho está aberto, a porta não se fecha, você só não vai se você não quiser, mas a toda hora você pode estar na presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, que fez o rosto de Moisés resplandecer e que faz a nossa vida brilhar. Não perca tempo, vá à presença de Deus, Ele está esperando por você e por mim também. Deus te abençoe, tenha um bom dia, um dia iluminado.